Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, Tranquilidade. Um rato da cidade ia passeando e encontrou outro que habitava no campo, que o convidou a entrar na sua toca. Ofereceu-lhe bolotas, favas e cevada. Comeram com a maior alegria. Por sua vez, o rato da cidade convidou-o do campo para ir aos seus domínios. Quando se encontravam juntos na bela despensa de um palácio, o da cidade disse: Meu amigo, pode comer o que lhe apetecer, pois as provisões são abundantes e variadas nesses lugares onde eu habito. Estavam saboreando as mais apetitosas carnes quando, de repente, a porta da despensa se abriu e entrou o cozinheiro. Os ratos assustaram-se, cada um fugindo para o seu lado. Como o da casa conhecia todos os cantos, pôs-se logo a salvo, enquanto o forasteiro não encontrava esconderijo algum. Assim que o cozinheiro desapareceu, saíram de novo os ratos, e o da cidade disse ao do campo: Venha cá, vamos comer. Olhe que abundantes víveres. É tudo muito bom, respondeu o do campo. Mas diga-me, é muito frequente aqui esse perigo? Sim, respondeu o outro. Isso acontece a todo momento. Por isso mesmo, não devemos dar importância. Ah, espantou-se o do campo. Então isso acontece todos os dias? Na verdade, você vive num meio de grande opulência, mas eu prefiro a tranquilidade da minha pobreza ao alvoroço da sua abundância. É uma grande lição, né? Se a gente for ver, é quase geralmente é o que nós fazemos, né? Nós temos a tranquilidade de morar num lugar mais tranquilo, de realizar atividades mais simples, de sermos mais simples, mas a gente complica em querer algo mais de luxo, de poder, de status, e com isso a gente se coloca em riscos. Os riscos nem sempre são apenas ameaçadores, como eles de fato desequilibram as pessoas. Por mais que elas se acostumem com aquilo, elas acabam também adoecendo devido à sua intranquilidade, à sua insegurança. Eu sempre vou, uma vez por semana, agora aposentada, né? Eu sempre procuro ir para o campo ou para a mata uma vez por semana. Talvez eu não me adaptasse a morar, porque como esse rato da cidade eu sempre morei em bairro. Então o bairro é agitado até certo ponto, né? Tem o dia agitado, mas geralmente a noite é um pouco mais tranquilo. É um bairro, sempre morei em bairros residenciais, onde as pessoas chegam 8, 9 da noite, cada qual na sua casa, depois de um dia de trabalho, cuidando dos seus afazeres, descansando. Então não é assim tão agitado quanto o centro de cidade, que não para nunca, bem dizer. Aqui em São Paulo, o centro de São Paulo não para nunca, para nada. O comércio fica aberto direto e as pessoas saem direto. Saem para trabalhar ou saem para farra, não importa, mas é direto. E o barulho e os riscos são constantes. E tem gente que fala, não me adapto de jeito nenhum morar num bairro mais ou menos parado, não. E se eu falar ir para o campo ou para uma mata, então aí que a pessoa faz até careta, né? Porque ela não quer. Quando ela tá de férias, quando ela tá de folga, ela vai pra praia em época de temporada que ela gosta de agito, né? Aquele monte de gente em volta, aquele barulho, trânsito e tudo mais. E reclama. Fala que não gosta, mas vive reclamando, mas no fundo gosta. Então, aí depois que eu aposentei, eu passei a ir pro meio de mata.
para o meio de campo, no meio das vaquinhas ou no meio dos miquinhos. E acredito eu que numa dessas aventuras até no meio de cobra, porque até esse barulhinho de bichinho rastejando assim, eu já ouvi, não vi, sarei da perna na hora e saí, ó, correndo. Não fiquei lá para pagar para ver, não. Fui na margem de um rio lá em Santa Branca. Então, assim, essas idas que eu tenho feito estão fazendo um bem danado para minha saúde. Eu tenho poliomielite, é uma degeneração neuromuscular, que se eu desequilibrar o meu humor, seja para muito feliz ou muito triste, muito nervosa, que era uma coisa constante na minha vida, é ser nervosa, né? Os neurônios se degradeiam, degeneram e não regeneram de forma acelerada como é o normal. Demora um pouco mais. E no termo técnico da doença é uma degeneração neuromuscular. O neurônio ainda regenera, mesmo que demorado, mas o músculo não. Então, se eu perder meu músculo, eu perdi. Ele não volta. E ter ido para a mata, para o campo, parece bobagem eu falar isso, gente. Mas não é. Eu tenho comprovado isso na pele. Tem feito um bem danado. A doença estabilizou. Eu não estou tendo mais degeneração. E é uma doença que não tem cura, tem tratamento. Eu posso retardar essa agressão da que as células sofrem. Mas eu não posso impedir. Eu não posso conter de forma que a doença não pare, né? Que ela simplesmente pare de me atacar. Mas eu tenho conseguido fazer ela parar de me atacar. Através da bendita medicação, porque tem que ter a medicação adequada para o tratamento, um bom médico que eu, graças a Deus, encontrei. Mas ir para um lugar onde só tem paz e que os riscos é de um animal, você dar de frente com um animal, mas aí é aquela coisa, né? Você que está no ambiente dele, não ele que está no seu. Nos bairros e cidades, você está dentro da sua casa e pode ser atingido por um outro tipo de animal de duas patas, se bem que vocês, se vocês conseguem bem me entender. Hoje mesmo pela manhã, quando eu saí da hidroginástica, um amigo meu estava extremamente nervoso porque tinha acabado de sofrer um assalto à mão armada, 5 horas da manhã, quando ele seguia para o seu trabalho. Então, é um animal que invade o meio de um trabalhador, né? Se eu vou para a mata, se eu vou para o campo, eu estou entrando nas terras desses animais de 4 patas aí. E eles certamente, eles só atacam quando eles sentem algum tipo de risco. Caso contrário, eles já fazem um barulhinho, tá? Que é para colocar você ali, ó, para partir, né? Dar um susto na gente. Mas não fazem que nem vaca, boi, né? Eu encontrei algumas no meio da rua andando e eu pedi para o motorista andar bem devagarinho para ver se eu conseguia passar a mão na cabeça delas. Dizem que esses bichos, eles são ariscos, né? Eu não sabia. Aí o motorista, cuidado, hein, dona, porque eles são ariscos. Eu falei, nossa, mas parece tão doce, né? Eu falei, eu vou tentar. E tentei e deu certo. Com a mão para fora, né, da janelinha do carro, eu passei a mão, falei, se agredir, eu boto a mão para dentro de novo, né? Assim, a natureza, ela é maravilhosa. Se você souber usar sem exagero, sem você querer controlar tudo, mas sabendo respeitar o espaço de cada um. Dá para morar no campo, dá para ter uma casinha no meio de um campo sem agredir tanto a natureza como as pessoas fazem. À medida que você transforma aquele ambiente harmonioso que foi criado por Deus num ambiente lotado de pessoas, com um monte de carro, um monte de prédio, é asfalto, tá? Pelo bem comum,
como que a gente pode dizer, para que as coisas caminhem mais rápido, um chuveiro quente, uma água na torneira. Alguns bens que nós tivemos inteligência para desenvolver, tá tudo certo. O duro é o exagero. O duro é você gastar sem raciocinar sobre aquilo, largar a mangueira aberta sem dó. Aqui em casa todos os dias eu tenho dificuldade para andar, mas desde sempre eu fiz isso e vou continuar fazendo até onde Deus permitir. Eu saio com aquelas garrafas de 5 litros ou 2 litros, depende, e coloco veneno, se eu for colocar detetizar o quintal ou desinfetante, e saio esfregando o quintal com aquela garrafa. Eu uso no máximo para lavar o meu quintal e calçada 5 litros de água por dia. Tem gente que é litros e litros, é mangueira ligada direto. Agora sim, eu vou gastar muito mais com mangueira ligada quando eu dou banho no meu cachorro, no Mike. Aí, ainda assim, eu comprei uma torneirinha, né, da mangueira lá que você consegue fechar ela na mão, né? Antigamente eu não tinha dela, então a mangueira ficava aberta direto. Até eu descobri essa torneirinha que você coloca na mangueira que você consegue desligar a água ali na sua mão, para não ter que ficar indo até a torneira lá da parede. Então, assim, existem meios de você proteger a natureza, de você manter um ambiente calmo e equilibrado entre os seres. Mas as pessoas insistem em querer ser mais. A arrogância do ser humano não tem fim. Ele acha que porque ele pensa, ele é melhor do que qualquer outro e que ele pode tudo. E aí ele transforma esse inferno para a própria vida, porque a natureza devolve aquilo que você dá para ela. Ela te dá tudo do bom e do melhor. Você faz o que com a natureza? Você degrada, você destrói, você queima, você polui. E você quer o que depois? Que isso tudo fique por isso mesmo? Eu estava vendo um vídeo, apesar de já ter estudado isso muitas e muitas vezes, mas esses dias eu vi um vídeo assim bem realista, né? Sobre o tratamento da água. E aí era bem sintetizado os recursos que são utilizados para limpar a água que sai do esgoto. Essa água volta para o rio. E o rio vai para onde mesmo? Essa água do rio, ela volta para dentro da nossa casa, ou seja, a gente bebe constantemente a água que foi limpa do esgoto, misturada na água da chuva, na água parada de rios, na água de esgoto, e nós utilizamos essa água depois no tratamento que vem para nossa casa. Não é que seja chocante, que seja novidade para ninguém, mas só vendo, gente, o processo, para a gente ter uma ideia do tanto de lixo que vai para a água. Tanto de coisas imundas que são limpas, né? E ainda assim, a maioria dos médicos hoje dizem, eu aconselho beber água de garrafinha, comprar água no mercado para poder beber. E há notícias de que tem gente que faz falcatrua com essas garrafinhas também, que pega a água da torneira e coloca na garrafinha. Então, assim, nós não temos muito para onde correr, né? A gente quer morar numa cidade com mais conforto, beleza. Mas se a gente não cuidar do campo e tudo se transformar em pedra, essa cidade de pedra, né, que a gente fala, como é que vai ser? É destruição total. A natureza, ela pede pra gente os cuidados. Ela traz pra gente tanta coisa boa, por que destruir? Ninguém tá errado de querer morar na cidade ou no campo. O errado tá em transformar campos em cidade o tempo todo. Aí a gente vê esses vídeos aí de enchente, de enxurrada, de casas que estão caindo pela chuva, pela força do vento, por raios. A natureza está gritando. Ela está falando, opa, cuidem do campo, cuidem das matas. É necessário isso. E aí, baseado numa consciência ambiental, quando nós de fato nós temos,
a gente consegue repassar isso à garotada, aos filhos, aos alunos, já que o canal é voltado para a educação. Então vamos lá. O que adianta eu falar para o meu filho? Você não pode jogar lixo no chão do teu quarto. Mantenha o teu quarto limpo. Aí o teu filho chega lá na cozinha e tá vendo você jogar óleo na pia, no ralo da pia. Tá certo? Não, tem que ter um descarte adequado. Existem várias empresas hoje que recolhem o óleo na porta da casa da gente. E quando não, tem lugares, comércios que arrecadam esses óleos, inclusive para poder ajudar deficiente, instituições ou a própria loja. Paga uma conta de água, conta de luz, através da doação que eles fazem de óleo para alguma firma, alguma empresa. E é isso, a gente tem que aprender a se reciclar, reaproveitar. Né? Eu peguei um Uber, eu e meus casos de Uber, né? Peguei um Uber hoje de manhã e quando eu entrei eu achei uma caixinha que parecia caixinha de chiclete desses Xing Ling aí. Uma caixinha bem quadradinha, bonitinha, e tava na porta do carro. Aí eu peguei a caixinha, porque vai que é um neto que deixou ali, um chiclete, alguma coisa assim, um doce. Tava fechada, não dava para saber o que tinha dentro. Falei pro motorista, falei, olha, esqueceram aqui na porta, né, uma caixinha, deve ser de chiclete ou bala, alguma coisa assim. Ah, isso aí é o cara que tava antes da senhora entrar. Ele mastigou o chiclete e jogou o chiclete usado aqui dentro, olha. Aí pegou a caixinha, pum, pela janela. Ou seja, ele deixou aquela caixinha de chiclete mastigado né, na porta da minha casa. Na rua, mas na porta da minha casa. A sujeira não podia ficar no carro dele, mas pode ficar na porta da casa de alguém. Então é isso. É o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Como é que eu falo para um filho meu, não jogue se eu jogo, não faça se eu faço? Partindo do princípio que nós temos uma valorização, um respeito às coisas naturais, os que virão depois também vão ter, porque eles vão seguir os seus passos. Eles vão imitar pai e mãe em muitas coisas, inclusive no seu comportamento. Escolher o campo pela sua tranquilidade significa que a cidade não é uma coisa boa. E por que a cidade não é uma coisa boa? Não é só pelas pessoas que, né, a gente fala, pessoas da cidade são tudo doidas, aquela loucura, né, de correr para cá, correr para lá. As pessoas que moram na cidade correndo para lá e para cá, buscando essa qualidade de vida que elas acham que no campo não tem, é porque elas mesmas não estão dando qualidade para as suas vidas. É porque elas estão fazendo a sua vida uma loucura. No campo a hora parece não passagem. Se não escurecesse, a gente não ia saber que era de noite. É uma vida tão tranquila. Ontem eu andei em Jundiaí. Antes de ir para Jundiaí, eu passei pelo Pico do Jaraguá. Só que eu dei o azar, que era segunda-feira, e o parque lá do Jaraguá estava fechado, não conseguia entrar até o pico, que são 224 degraus para chegar até a parte mais alta do pico, né? E aí eu não conseguia chegar lá no mirante deles. Não consegui chegar até lá, mas até do caminho que eu fiz até chegar lá, no pico, mata, sabe? Verde para tudo que é lado, o ar limpo. É outra vida, né? E tinha casas, e tinha asfalto nessa estrada que eu peguei para ir pro Pico do Jaraguá. Aí não deu muito certo, porque estava fechado, eu peguei e fui para Jundiaí. Pesquisei, falei, não, lá tem cachoeira, eu vou procurar a cachoeira. Eu encontrei uma só aberta, que é mata no meio da estrada, você entra no meio da mata e acha, né, a correnteza lá. Pequenininha, não é tão alta, deve ter uns 2 metros, 2 metros e pouquinho de altura. Mas é bonito de ver. Aquele barulhinho da água caindo, passarinhos em volta na mata, aquela tranquilidade e o asfalto. Não era rua de barro, passava carro para cima, para baixo, tinha algumas casinhas em volta, mas tranquilo.
porque a gente vê que quem estava ali estava respeitando o ambiente. Aí eu tentei chegar em outra cachoeira, aí eu já peguei campo, andei muito no campo. Dos dois lados só via aquela grama verdinha e alguns bois pastando, algumas fazendas mais de longe, né? Então tem aquele mato todo na beira do asfalto e as fazendas mais distantes, tudo cercado. Uma calmaria, pessoas educadas, né? Mesmo que nunca te viu na vida, bom dia, boa tarde. É outro estilo de vida. Então, o rato que acha que tem tudo, porque ele tem tudo para comer, porque ele tem riqueza, porque ele tem nome, porque ele mora em determinado lugar, um palácio em vista do coitado que mora numa casinha de sapé na roça, quem será que é mais rico mesmo, né? Quem será? E é isso, esse tipo de valor que a gente tem que passar para os nossos filhos e alunos. Nem sempre aquele que tem muito dinheiro, uma casa gigante, cheia de coisa lá dentro, é o cara mais feliz. De repente a gente tem menos matéria e é muito mais, mas muito mais feliz. É tão gostoso a gente sentir o bolo, o cheirinho do bolo saindo do forno. É tão gostoso a gente ver a mãe, a avó fazendo um doce de leite. E bem diferente do que você entrar no mercado e comprar uma lata pronta. Vai comer do mesmo jeito? Vai, mas não tem o mesmo gosto. É uma questão de valores que só passando mesmo de pai para filho, a escola reforçando a ideia do simples ser um caminho mais correto para o amor, para a verdade. Jesus nasceu na manjedoura, né? Ele não nasceu num palácio. Tá aí o nosso maior exemplo que a simplicidade está muito junto com o que a gente diz que é amor. A gente precisa repensar sobre esses passos que a humanidade deu, não que tem que voltar a tomar banho gelado, de canequinha. Eletricidade, uma vez inventada, a gente não volta atrás. Água canalizada, uma vez inventada, a gente não volta atrás. Eu acho o máximo ter esse conforto, mas saber usar. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho com a criançada sobre redução de gastos, né, de água e tal. E um aluno respondeu assim: meu pai falou, professora, que o vizinho gasta água pra caramba. Aí meu pai fica sem usar direito para poder economizar e o vizinho tá usando um monte. Aí ele não ia parar de usar a água dele também não, porque enquanto ele tá lá poupando, o outro não tá nem aí e o outro tá se divertindo, inclusive com banhos de mangueira. Aí meu pai ficou muito nervoso lá quando a gente foi falar de racionamento, porque ele falou que ele não vai fazer não, porque ele tava fazendo e o vizinho não colabora, então ele também não vai ficar se privando. Já pensou se todo mundo tem esse tipo de pensamento, gente? Porque o outro faz, eu também faço. O outro bebe, eu também bebo. O outro fuma, eu também fumo. O outro usa droga, eu também uso. A gente precisa ter realmente, de fato, uma consciência de que a nossa tranquilidade está ligada a atos simples, lugares simples, aonde reina de verdade o verdadeiro amor. O amor verdadeiro, ele não está pendurado no shopping, numa loja de shopping, numa prateleira de uma loja de shopping. Não. A gente conquista o amor verdadeiro através de uma simplicidade. Tudo que é simples traz pra gente tranquilidade, traz equilíbrio, traz paz. Agora, quando a gente começa a inventar, a gente desequilibra, perde nossa paz, perde nossa tranquilidade. E depois que a gente perde essas coisas, não tem para comprar de novo. Não se encontra tão fácil. Uma vez perdida a sua tranquilidade, vai ser muito difícil você resgatar ela. Então, botar essa molecada para entender que o simples exige menos e é muito mais prazeroso, pois ele traz isso pra gente, a paz, a tranquilidade.